Olá, mulheres do meu coração. Aqui é a Priscila, médica ginecologista, e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre menopausa e climatério. Esse é um assunto muito importante dentro da queixa, né, dentro do consultório, e por isso que eu estou aqui para tentar esclarecer um pouquinho sobre o que acontece com a mulher nesse período. Então vamos lá. O que é menopausa? Menopausa é a última menstruação da vida. É aquela menstruação que vem e depois nunca mais aparece. A gente pode dizer que a mulher entrou na menopausa depois de 2 anos sem ter nenhum fluxo menstrual. Até esse período, a menstruação ela pode ficar irregular. A mulher pode menstruar, começar a ter falhas na menstruação, fica 2, 3 meses sem vir, depois vem novamente, pode falhar mais alguns meses. Mas a gente diz que realmente entrou na menopausa quando ela está 2 anos sem ter nenhum tipo de fluxo menstrual. E o que é o climatério? O climatério é esse período que envolve a menopausa. Alguns anos antes, alguns anos depois, a mulher passa por sintomas, modificações em seu corpo, modificações psíquicas, modificações no seu humor. E essas modificações a gente chama de climatério. Então são sintomas, sinais e sintomas que envolvem esse período da menopausa. Em relação aos sintomas, o que a gente tem de mais frequente é o calor, o fogacho, que a gente chama isso de fogacho. É um calor, parece um fogo mesmo, que vem de baixo, vem de dentro, que não tem relação com esse calor que a gente tem no ambiente. É um calor interno, é um calor que a mulher sente que vem de baixo, sobe para a cabeça e dá uma certa irritabilidade. A mulher pode suar, pode ter um desconforto, um certo mal-estar. Muitas vezes ela fica um pouco desconfortável em relação às pessoas que estão em volta dela, porque percebem que, embora não esteja um ambiente muito caloroso, ela está suando, ela está se abanando, como se alguma coisa estivesse acontecendo. Então, esse fogacho é uma coisa que acontece em função das nossas modificações hormonais. Nesse período, o nosso estrógeno, a progesterona, eles vão caindo, e essas modificações hormonais fazem com que o nosso organismo produza ciclos de calor, ciclos de mudança de temperatura. Isso pode afetar inclusive o sono da mulher. Algumas mulheres despertam à noite em função desses fogachos. Isso pode causar uma irritabilidade, então a mulher tem uma alteração de humor, ela fica com um pavio mais curto, digamos assim, um pouco menos tolerante, digamos, com as coisas que acontecem no dia a dia. Ela pode, em função disso, inclusive, ficar um pouco depressiva. Ela fica irritada, ela fica menos tolerante, e isso pode gerar depois um desconforto dela com ela mesma. Ela fica um pouco mais depressiva, um pouco mais triste. A gente pode, durante o climatério, também ter uma modificação de libido, a mulher perde um pouco a vontade de ter relação. Isso chama-se libido, a vontade de ter relação. Então, no climatério, as mulheres podem ter uma alteração em relação às relações sexuais. Diminui um pouco essa vontade de ter relações sexuais. Outra coisa que acontece é no corpo. Então, a mulher percebe que a pele começa a ficar um pouco mais seca, a unha pode ficar um pouco quebradiça, o cabelo também. Observa também uma secura vaginal. E em função dessa secura vaginal, a mulher pode ter sintomas durante a relação sexual, relacionados a esse envolvimento sexual. Dor na hora da relação, um pequeno sangramento, um desconforto, que associado ao libido faz com que as relações sexuais sejam um pouco mais difíceis nesse período do climatério. Mas o mais importante de tudo é a gente saber o que fazer. Então, algumas mulheres passam por esse período do climatério sem sentir absolutamente nada. Algumas mulheres têm os sintomas muito intensos e outras têm um sintoma suave, que conseguem ir levando no dia a dia. As mulheres que têm sintomas e estão incomodadas com tudo isso, que têm um prejuízo na sua qualidade de vida, não estão conseguindo dormir adequadamente ou estão com uma dificuldade no relacionamento dentro de casa, com o seu marido, companheiro, namorado, enfim, estão desconfortáveis, digamos, com essa fase, elas devem procurar o ginecologista, porque há muita coisa para ser feita. Então, a gente pode dar medicamentos,
hormonais ou não, a gente pode dar medicamentos fitoterápicos, tem até aquelas receitinhas que a gente faz em casa mesmo, alguns chazinhos, algumas coisas que ajudam muito. A gente orienta também em relação a exercícios físicos, a uma boa alimentação, mudanças em hábitos, introduzir coisas de lazer, meditação, tem muita coisa para ser feita. Então é importante que a mulher nessa fase, ela não fique sofrendo. A gente tem recursos para que ela passe pelo climatério de uma maneira mais tranquila, mais suave e sem prejudicar a sua qualidade de vida. Certo, moças? É isso aí. Moças, olha, vamos lá, eu tenho que falar com vocês de uma coisa importante nessa fase do climatério, que é a análise, né, a avaliação da estrutura óssea. Então a gente faz durante essa fase, na investigação diagnóstica, quando a mulher chega ao consultório nessa fase, um exame chamado densitometria óssea. Esse exame é um exame muito importante porque ele é determinante para saber se uma mulher deve ou não, dependendo dos sintomas, né, mas se ela deve ou não fazer um tratamento mais dirigido. Então, muitas mulheres não têm sintoma, mas têm algumas alterações nos ossos que a gente recomenda realmente que faça um tratamento mais dirigido para o climatério, visando melhorar a sua estrutura óssea. E algumas mulheres não têm sintomas e não têm nenhuma alteração no osso e estão liberadas para fazer ou não qualquer tipo de tratamento, certo? Meninas, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, se gostaram do meu vídeo, se inscrevam no meu canal. Também me dê um like, um joinha, que isso vai me ajudar bastante. E ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, certo?